economia, respeito pelas normas do trabalho, juventude e diálogo social. São os eixos da intervenção da Organização Internacional do Trabalho, abordados em parceria com os países membros. O diretor-geral da OIT, Gilbert Ongbo, visitou esta semana Cabo Verde pela primeira vez a convite do governo para inteirar-se da situação laboral do país e reuniu-se com os principais intervenientes do setor. 2 dias de uma visita que o diretor-geral da OIT, Gilbert Ongbo, considera intensos e proveitosos. Não faltaram encontros e atividades de reflexão sobre a realidade laboral cabo-verdiana. Do primeiro-ministro passando pelo ministro titular da pasta do Trabalho, direção do Instituto Nacional da Previdência Social, representação do patronato e das 2 centrais sindicais nacionais, todos foram interlocutores do dirigente máximo da Organização Internacional do Trabalho, agência multilateral das Nações Unidas especializada em questões laborais, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas, convenções e recomendações internacionais. Cabo Verde é membro da OIT desde 1979 e hoje a cooperação com esta agência da ONU incide-se sobre 4 eixos. Là-dessus, et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur, je dirais, 4 axes. Hoje trabalhamos muito, diria, sobre 4 eixos principais, entre eles a proteção social, que para o governo é importante, a questão da formalização da economia informal, que nós estamos muito engajados, e o equilíbrio entre o comércio e o respeito pelas normas do trabalho, evidentemente também a questão da juventude e do diálogo social. Évidemment, la question de la jeunesse et aussi du dialogue social. Da formalização da economia nacional, o DG da OIT encoraja o governo a prosseguir com a conversão da economia informal. O problema da informalidade afeta o continente africano no seu todo e parte da América Latina, realça Gilbert Ongbo, que afirma que houve melhorias entre 2000 a 2018, mas a pandemia fez regredir os indicadores. Deixa a recomendação do governo atacar o problema via facilitação do regime fiscal. Il y a plusieurs axes pour combattre ou plutôt pour encourager la transformation de l'informel à l'économie formelle. Trabalhamos vários eixos no sentido de encorajar a transformação da economia informal a formal, que vai facilitar a criação de empresas, facilitar o processo jurídico para a criação de empresas. Um segundo aspecto é ter uma política fiscal mais simplificada, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, facilitar o regime fiscal e assegurar que o trabalhador do setor informal não seja muito fiscalizado. Les travailleurs du secteur informel ne sont pas trop fiscalisés. A questão da juventude. O diretor-geral da OIT não dramatiza a saída dos jovens cabo-verdianos para a imigração. Encara a situação no seu lado positivo. Uma saída que demonstra uma boa formação da juventude cabo-verdiana que sai para obter empregos melhores remunerados e que envia remessas ao país. Porém, deve sempre haver um equilíbrio, sublinha. Il y a 2 éléments que nous préconisons. D'abord, et surtout dans les secteurs clés comme le secteur touristique, encourager le secteur privé. Nós defendemos 2 elementos, particularmente nos setores chaves, como é o caso do setor turístico. É encorajar o setor privado a melhorar a situação do emprego através de salários ou de incentivos e, ao nível público, uma melhor cobertura social através de programa de proteção social. Isso para reduzir a decalagem entre o que os jovens ganham aqui e o que ganham no estrangeiro. Uma segunda solução, pensamos, tem a ver com acordos bilaterais com países ocidentais. Deve-se pedir que se investam na formação dos jovens aqui no país, pois na massa dos formados há sempre os que saem, mas haverá aqueles que ficam para financiar a economia local. En masse, pour qu'une partie soit destinée, même s'il y a une partie qui part, il y aura toujours une partie qui reste pour financer l'économie locale. A política de proteção social implementada pelo governo é apoiada pela OIT, que vê com bons olhos o fato de Cabo Verde, em poucos anos, sair de uma taxa de cobertura de 40% para 62%. Quanto ao diálogo social, Gilbert Ongbo acredita que a democracia funciona bem em Cabo Verde e o fato de haver situações esporádicas de greve não constitui problema, pois são perfeitamente geríveis.
De Cap Vert, la démocratie, elle fonctionne très bien et la liberté d'association. Em Cabo Verde, a democracia funciona bem e a liberdade de associação do movimento sindical é um princípio sacrossanto e pensamos que o direito à greve realiza-se de acordo com a legislação. Por isso, o fato de haver greves esporádicas, que às vezes são indesejáveis, mas se ocorrer no contexto bem organizado e de paz, é perfeitamente gerível. O que constatei na reunião de concertação social é que os três parceiros sociais, o governo, a Câmara de Comércio e os sindicatos, estão dispostos a contribuir para o diálogo. Há sempre posições contrárias, mas é natural. Il est bien évident qu'il va y avoir toujours des positions qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est tout à fait naturel. Sobre as queixas que os sindicatos nacionais, volta e meia, afirmam enviar à OIT, o diretor-geral aconselha diálogo e afirma que o melhor mesmo é resolver as diferenças internamente. E quanto à polêmica sobre qual a central sindical que deve representar os trabalhadores do país nas reuniões da OIT, Gilbert Hangbo esclarece. Je suis au courant du problème et je crois que d'abord c'est dans ce cadre justement de dialogue. Estou ciente deste problema e acredito que tudo se insere justamente neste quadro de diálogo social. Mas ainda não é tarde, pois a conferência começa a 2 de junho. Há também uma comissão de credenciamento que também está envolvida. É uma comissão independente nas suas ações, mas o governo, na verdade, toma a decisão final. Espero que haja uma solução sem intervenção da OIT em Genebra, que seja a nível nacional. Au niveau national et je sais que ce matin la question a été soulevée. Para o diretor-geral da OIT, os critérios de participação variam de acordo com as conferências e, em relação a esta, que começa na semana que vem, é equivalente à Assembleia Geral. É gerida por uma Constituição com regras de procedimento e é o governo que decide. Em casos de vários sindicatos, a preferência deve recair sobre o mais representativo. Mas no caso de Cabo Verde, resta saber qual é a central sindical mais representativa.